Boa noite, gente. Boa noite, gente. Hello. Oi, Jéssica, amada, linda, maravilhosa. A Tatinha já entrou, já está conosco. Eu respondi a sua pergunta, Jéssica. Não sei se deu para você ouvir, mas eu dou curso sim de tarô online. Oi, Tati. Boa noite, gente. Boa noite, irmã querida. Boa noite, minha irmã. Hoje a gente vai falar sobre simbolismo bruxo no tarô, o simbolismo pagão que existe no tarô, né? Porque a gente vai pegar já um gancho da outra live, que foi uma delícia, que foi maravilhosa, sobre simbolismo como um todo. E a gente comentou até, né, Tati? Ah, vamos fazer uma só de simbolismo no tarô. E nasceu assim rapidamente. E hoje eu passei a tarde inteira fazendo esse book. Eu espero que vocês gostem, né? Quem ficar até o final da live eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem posteriormente, tá bom? É, Então vamos começar, Tati? Vamos lá, meu bem. Estou aqui com os tarôs. Estou armada. Ai, que delícia! Também estou com os meus. Bem, para quem assistiu a live de simbolismo, e para quem não assistiu, pode assistir, que está aí no IGTV. Para quem assistiu, a gente falou um pouquinho sobre o simbolismo, né, no tarô, que é uma coisa muito presente e uma coisa já que o tarô ele é uma linguagem simbólica. Então, o tarô ele tem essa linguagem, né, simbólica. Quando a gente está falando de tarô e simbologia, ou então tarô e outras ferramentas oraculares, como por exemplo numerologia, né, alfabetos, ou outro tipo de coisa, cabala, astrologia, a gente está fazendo uma mistura que não é uma mistura original do tarô, que não é algo que realmente é do tarô, porque o tarô, ele é tarô, né? Então, você vai ter um baralho que ele tem 78 cartas, ele tem a sua própria estrutura, com 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, né? Cada um deles tem as suas peculiaridades, mas ele é um único arcano. Então, não existe, tradicionalmente, historicamente falando, um tarô que já é misturado com alguma outra coisa, com alguma outra ferramenta, né? Hoje isso existe porque as pessoas Depende. exatamente. Hoje isso existe porque as pessoas introduzem isso nos próprios decks, nos próprios baralhos, né? Os autores. Então, Mas se a Pam, gente for pegar autores tradicionais, como o de Marselha, não tem, né? Só se a gente for não, fazer a uma gente só viagem vai, no nosso simbolismo. a gente só encontra essa originalidade dessa fusão toda no tarô de Kier, né? Que é o egípcio. Que daí ele mesmo já tem uma estrutura de 3 planos em cada carta, já vem com o alfabeto da Cabala. Então, Sim, ele seria já originalmente, entre muitas aspas, já um tarô com uma estrutura com mais fusões, além da é própria verdade. simbologia do tarô, né? Eu Sim, até tenho sim. ele aqui, se vocês quiserem ver. Ai, É um tarô muito lindo, né? Inclusive. ele é. Então, aqui, ó. Oi, mãe, seja bem-vinda. Então, Oi, mãe aqui, da ó, Tati. a gente tem 3 planos, né? O plano mental, o plano físico e o intramundo, como eles chamam, né? Que carta é Então, essa? cara, eu ainda estou aprendendo a ler esse tarô. Mas Ele é bem diferente. pelo número aqui, a gente subentende que é o louco, né? O louco, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente o louco em um baralho tradicional. Aqui, achei. Olha, cadê ele, Tati? Mostra aí para o pessoal. Olha, pessoal, como é diferente, né? Esse tarô é o tarô chamado tarô Kier, né, Tati? Eu não Here, conheço, eu não tenho isso. esse tarô, né? Eu não tenho ele na minha mão. Mas ele é um tarô histórico até, ele é bem famoso, né? É esse aqui, ó. É o tarô egípcio, né? É. Então a gente consegue ver que tem muito simbolismo, né? E que, embora exista essa mistura, muitos autores, vocês vão ver
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite! Oi, Boa noite. Amábile linda! Bem, vocês vão encontrar pessoas, autores, né, criadores de tarô, que não vão defender essa mistura de ferramentas, né, que não vão defender essa mistura de outras filosofias junto com o tarô, justamente por falarem que tarô é tarô e que não dá para você associar com nada. Mas se a gente for fazer isso, a gente vai tirar muito do que o tarô realmente é. Porque o tarô, ele é realmente toda essa junção, né? Ele é realmente toda essa fusão de simbolismos e de conhecimentos arcaicos, ancestrais, diluídos nessas 78 cartas, né? São os símbolos, né? Eles são das antigas escolas de mistérios, né? Então, assim, aí das antigas escolas de mistério, a gente entende o inconsciente coletivo e o consciente coletivo, né? Que um símbolo é um símbolo em qualquer cultura, em qualquer tempo, né? Exatamente. Se você E daí, souber a leitura desse símbolo, você lê simplesmente, independente do tempo, do espaço, da cultura e enfim, você traduz aquela linguagem, né? exatamente. E aí daí a gente não vai entrar muito nessa questão do simbolismo, porque já tem a live de simbolismo, daí vocês podem ver aí no IGTV, tá? Então, o que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer assim, no caminho da bruxaria, a gente tem uma série de símbolos e uma série de decks de baralhos que tem explicitamente, claramente, um caminho pagão ali, né? Tem símbolos pagãos, tem os deuses pagãos, tem toda uma alegoria pagã, um significado pagão, né? Inclusive, quando a gente fala assim, o tarô, né? O que a bruxa tem a ver com o tarô? Por que a bruxa está ligada ao tarô, né? O tarô, além de ser muito antigo, as bruxas elas estão ligadas com essa questão do oracular, né? Da adivinhação, do místico e também do caminho daquilo que é mistérico, do autoconhecimento. Né? E o tarô, ele traz tudo isso, né, Tati? Ele traz realmente toda essa questão do autoconhecimento e também a questão do caminho do despertar. Que, na realidade, esse caminho do despertar, que a gente até estava falando na live com a Lua Serena, e quem não assistiu tá aí também no IGTV, a live que a gente teve na sexta-feira sobre os mistérios da bruxaria, os mistérios da arte. Então, para a gente acessar esses mistérios, a gente passa por um caminho de despertar, né? E eu, particularmente, vejo o tarô traduzindo este caminho de despertar nas lâminas, né? No significado dos arcanos. E isso se torna muito mais simbólico, ao meu ver, bruxo, num tarô que expressa essa verdade de uma forma artística pagã. Porque daí eu me encontro muito mais, eu me entendo muito mais, né? Eu vejo aquilo de uma maneira realmente pagã. Hoje em dia nós temos decks da Hello Kitty, do Ben 10, da Barbie, do Todinho, enfim. E cada um traz dos anjos, e cada um traz a sua simbologia, né? Quando a gente vai falar do simbolismo dentro do caminho pagão, é claro que a gente vai se identificar mais, né? Então, por exemplo, se a gente pega o simbolismo desse deck aqui, eu também é tenho ele. extremamente pagão, porque vai falar somente de deusas, né? Deusas. E aí todo o simbolismo é em cima da deusa que tem aquela cultura que ele traz um deck. Imagina, 78 cartas é mulher pra caramba. Tem que ter cultura pra caramba impressa ali, né? De N situações de outros tempos, de mitologia e tal. Então, quando você pergunta por que uma bruxa tem qual é onde o caminho se cruza, né, da bruxa com o tarô, eu entendo que vai muito além da simbologia, porque a gente adentra nas escolas de mistérios. Não, Né? exatamente, né? Então, a gente vai estudar, por exemplo, que uma cruz, ela não tem a ver com Cristo, porque ela é um símbolo muito mais antigo do que isso. Hoje, esse símbolo é o mais difundido através do cristianismo, fato. Mas é um símbolo muito mais antigo, que significava uma outra coisa. Né? Então, quando a gente vai se aprofundando nesses caminhos, nesse conhecimento arcaico, a gente vai estudar as escolas de mistérios egípcias, por um exemplo. Exato.
E aí é claro que casa com o que você falou, que é o caminho do despertar, né? Se a gente for pegar só um exemplo, o caminho do louco é o É caminho do exatamente despertar, isso. né? É Exatamente. quando você entende que você é mais do que comer, dormir e trabalhar, É. né? E E se aí, lança, né? exato. E aí quando eu me lanço, quando eu não me lanço, quando eu vou para qual etapa da minha vida eu tô, né? Que arquétipo representa, que arcano ou arquétipo ou mistério representa aquela fase da vida em que eu estou, né? E para onde eu posso ir? Qual é a próxima lâmina que significa a próxima fase ou não necessariamente? Então a gente vai costurando, tecendo, né? Como aranhas tecem o nosso destino, vejo eu, através dos arcanos do tarô, né? Então não tem Exato. como ser separado, né? É um Não. caminho profundo, não só. Aí a gente volta, né, lá no egípcio, né, nos mistérios da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Porque quando a Uhum. gente não se decifra, o mundo vai devorando a gente. E o É, tarô vai ensinando a gente a se decifrar. exato, né? E é muito legal, eu vejo dessa maneira também, Tati. E é muito legal a gente perceber o quanto os símbolos facilitam essa linguagem, esse acesso, né? O Sim. quanto os símbolos ali impressos nas cartas, eles facilitam muito a gente compreender, né? Qual é a verdade? Porque a gente enxerga o tarô como um conjunto de verdades universais, né? Onde a gente pode ali, é uma peça de algo muito maior. Então, a gente pode ali montar um grande quebra-cabeça com esses 78 arcanos, né? E cada É símbolo uma história, né? É um livro de história, né? Da nossa história da pessoal, como nossa eu costumo história. dizer para os meus alunos ou clientes. Sim, e É um também livro da da nossa nossa história. história como humanidade, eu acredito, né? Ah, Eu com acho certeza. que, né, não tem como a gente fugir muito disso. Então, quando a gente vê um símbolo, né, a gente já consegue reconhecer. Daí a gente pode fazer até um exercício aqui com as pessoas que estão online, e eu quero até fazer quero que eles respondam aí pra gente no chat, vamos interagir aqui. Vamos Gente, pegar então vamos alguma, brincar, né? Vamos brincar, como eu costumo vamos dizer. brincar. É muito legal Coloquem o eu jovem de vocês para brincar. Tira isso. da E casinha o senso comum. Abre a quem caixinha da tiver tarô, imaginação, quem né? tiver tarô, fica com o tarô aí do lado, né? Quem tiver tarô, fica com o tarô aí do lado, vai acompanhando. E é muito legal, gente, vocês pegarem os tarôs de vocês e irem realmente estudando aquela carta minuciosamente, sabe? Ver cada símbolo, o que ele quer significar. E cada vez que você estudar aquela carta de novo, você vai tirar mais aprendizados e mais significados, né? E daí eu gosto nos livros até, nos livros que falam sobre as cartas, porque a gente Peraí, acha Pan. muito. Augusto falou que mandou várias perguntas e ninguém respondeu. Eu não vi, querido, perdão. Eu também não. Bom, aqui para mim só chegou uma. Significava o quê? Você está perguntando do símbolo da cruz? O símbolo da cruz o que significa isso, né? Significa que você liga o céu à terra, a esquerda para a direita. Então tudo está conectado. É, exatamente. Basicamente, tá? Falando cruamente assim. É isso. Inclusive, É você ligar os polos do círculo, do mundo, da rosa dos ventos, da gente, entende? É a conexão perfeita dos polos a dentro de um cruz, círculo. é legal que a cruz ela é impressa até mesmo na cultura celta, né? Ah, Na, na né? cultura celta, exatamente. E A tem primeira cruz na é a cruz celta, sacerdotisa. né? Na sacerdotisa tem uma cruz. Sim. E tem, né? Eu acho que tudo. Nessa representação tem a cruz, né? A gente tem outras representações. É por isso que a gente adora ter muitos tarôs, né? Quando você vira tarólogo, você vai até criar uma listinha de decks que você quer, assim. Porque são Aqui, tantos, ó. com tantos simbolismos, né? Então, ó, Tantos esse é simbolismos. outro deck que eu tenho, que é o Roio Tarô. A sacerdotisa é um tarô meio vampirístico.
Ai, que Aí a lindo! sacerdotisa não tem uma cruz, né? Ela é toda sensual, toda cheia do poder pessoal, enfim, e cheia de mistério. É, então, o que também não deixa de ser ela, né? Totalmente. Dá pra ver, gente? Vocês estão vendo a Aqui, imagem? eu tô vendo. E o Augusto, é, ele também mandou outra pergunta aqui, que acho que não dá para vocês verem porque apareceu aqui para mim aqui. Pode ter mais de um tarô? Achei que ele ficasse com ciúmes. Não, na Não realidade pode. pode ter Pode. vários, né? Pode ter vários. E você pode, Mas eles inclusive, têm ciúme, sim. Eles têm sim, ciúme eu porque também eles têm acho. vida própria. Eu falo É, para os meus clientes e dos meus alunos de tarô. O tarô é uma entidade individual. Ele tem ele tem vontade, guardiões deles, né? ele tem Ele uma tem. egrégora individual e ao mesmo tempo coletiva, ele tem vontades, ele tem hora que ele não quer falar com você tem que mudar o deck para ver se rola. Isso É, é é real. um outro ser, é um outro ser. Isso é real. E você tem que ter essa conexão com seus decks. Você pode até programar, né? Sei lá, poderia consagrar um deck para determinados assuntos. Por exemplo, eu tenho esse deck que a Tati mostrou, que é o deck, é o igual, é o Tarô das Deusas Universais, né? Eu não faço jogadas, eu não trabalho com ele. É esse mesmo. Eu não trabalho com ele. Né? O meu tarô de trabalho para tirar para as pessoas é esse, É que é o white, tarô é o de meu também. Rider-Waite. Ele É. é o que eu uso para trabalho. Agora, para questões pessoais, questões femininas, questões espirituais, exato, questões espirituais, ou então alguma pergunta, alguma questão muito assim, muito íntima minha, né? Eu uso o tarô das deusas universais. Né? Esse tarô, por exemplo, que eu ia vir mostrar para vocês a diferença, essa é a carta da sacerdotisa. No tarô das bruxas, é um tarô cabalístico. Quando eu comprei, eu não sabia que era cabalístico. Mas é que eu não tenho muito conhecimento sobre a cabala, então foi um deck que me deu muito problema para entender o que ele queria dizer no simbolismo. Porque foi o meu primeiro deck, inclusive foi presente da minha mãe. Não sei se ela ainda está online, mas se ela tiver, ela pode confirmar. Ela me deu esse deck. E foi o meu primeiro deck. Eu falei, eu amei, né? O Tarô das Bruxas. Inocente, a menina, criança, né? Tarô das Bruxas tem muitos no mercado, né? E tem alguns que nem são tarôs, né? Na realidade, são oráculos de cartas. E daí eu tive muita dificuldade de entender essa sacerdotisa, porque essa a gente conhece muito bem, né? Tradicionalmente. Sim, Então a sim, gente consegue sim. ver as duas colunas, que é igual, né? Tem a coluna negra e a coluna clara, que significa os dois ciclos, né? Os ciclos da vida, o sol, a lua, a escuridão, a luz, né? Os masculino, feminino, yin, yang, a dualidade. Ela no meio, sempre com um tom azulado, né? Isso a gente tem que prestar atenção nas cores. Tanto que no tarô de Marselha, Ela é historicamente, vermelha. Ela é é, vermelha por baixo e roupa azul por cima. E então, aí tem todo. É muito legal isso, porque o tarô de Marselha, como ele foi feito especialmente para a elite da Itália, ele traz todo um simbolismo do falso puritanismo, né? É muito interessante a gente não, pegar esse deck para estudo. É muito legal. é cerrada esse significado, né? Tradicional É. do tarot de Marselha e tal. É legal que aqui ela traz, aqui no tarot de Rider-Waite, traz a fruta, né? Parece muito um romã, me lembra muito um romã, né? Que é a fruta até mesmo do mito de Hades e Perséfone, a rainha dos mortos, né? Então, tem tudo a ver também com o mistério, né? O mistério do submundo. E E essa também a coroa, né? realeza. Essa coroa dela, né? Que é um chifre, né? Que lembra a vaca sagrada, né? A vaca sagrada. E o disco em cima da cabeça, que é a iluminação, né? Que é o contato direto com o divino, né? Com o sol, com o Deus. Ela acolhe a sabedoria da luz, né? Sim, exatamente. Eu lendo aqui os comentários, eu lembro, Gu. Eu lembro, sim, o que aconteceu em 2015 com o que aconteceu, a peripécia que você está falando. Então, o de Marselha é o tarô, assim, mais tradicional que a gente conhece hoje, né? Assim, que a gente tem para vender, assim. Que eu conheça, eu acho.
E eu gosto muito desse tarô, do tarô de Marselha, eu gosto, mas eu também não trabalharia com ele, não usaria ele para trabalho. Usaria ele pelo amor que eu tenho por ele, mas não para trabalho. Para trabalho, eu prefiro realmente o de Rider-Waite. Então, Tati, vamos fazer a brincadeira? Vamos, todo mundo tá com seu deck na mão, pessoas. Ó, Colocaram. a Corina Alcântara, do Ponte Púrpura, um beijo. Ela tá falando aqui, Romã também era um símbolo de Hera, a rainha dos céus. Muito Sim, bem lembrado, era sem mesmo. dúvida. Né? É, Gente, e quem é não muito tem legal. tarô, não precisa se incomodar. Participa da brincadeira, vai pela imagem mental do que vocês conhecem, do que vai ser falado. Vocês vão conhecer símbolos, virão imagens na mente de vocês, e deixa fluir. Deixa fluir. Bem, vamos lá, Tati. A gente vai mostrar para vocês uma cartinha, né? E eu não sei se todos que estão aqui conhecem o tarô, mas a gente vai mostrar uma cartinha para vocês e vocês não tem problema. Quem não tem, não tem problema. Quem não tem, não tem problema. Acompanhe aqui pela live mesmo, tá? É, Então, a gente vai mostrar uma cartinha para vocês e a gente quer que vocês digitem aí para nós o que vocês veem de símbolos conhecidos de vocês nessa carta e, baseado nesses símbolos, o que vocês acham, mais ou menos, que essa carta pode significar. Pode ser assim? Muito legal. Vamos Mas lá, não vai Tati? pelo achômetro racional, tá, gente? Deixa fluir a Deixa. imaginação. Abre a É. caixinha da criança e deixa fluir a imaginação de vocês. Como assim, Jéssica? Baralho normal, aquele de jogatina, aquele baralho que a gente joga buraco? É? Se for esse, não. Não pode. O baralho comum, né? Ele tem uma história muito legal também. O baralho comum, ele é derivado do tarô, né? Inclusive, o baralho comum, ele é os arcanos menores do nosso tarô, desse tarô que a Só os gente menores. só os menores. E assim, não tem todas as cartas, né? No tarô, os arcanos menores é o baralho normal, acrescido de algumas cartas da corte que foram tiradas para que esse baralho virasse um baralho aí de jogo, né? Então, a cartomancia, por exemplo, ela é comumente conhecida como esse jogo de tarô de cartas com o baralho normal, né? Então, é um outro significado e tal, uma outra coisa. Mas, assim, não dá para jogar tarô com o baralho normal, não tem como, tá? Vamos lá, Tati, apresenta a primeira carta para nós de um baralho aí diferentão aí que você tem. Um baralho diferentão. Então vamos lá. Para as pessoas verem os símbolos. Daí eu mostro a carta, ó, o tarô, daí eu mostro a carta tradicional no Rider-Waite, vai. Tá. Eu vou trazer para vocês, gente, um tarô que eu não uso para trabalho, que eu uso para estudo, que ele é muito legal, assim, cheio de simbolismo. E eu peguei aqui só os arcanos maiores, tá? Pra gente facilitar. Depois eu mostro para vocês o nome do deck. O arcano do Sol. Olha que lindo! Bem, vão falando para nós aí o que vocês O que acham. vocês enxergam aqui? Quais Quais são os são os símbolos símbolos? que vocês veem nesta carta? Vão digitando aí o que vocês acham, porque os símbolos, pessoal, eles não encerram o que é a carta, né? Mas Mas eles. eles nos direcionam para o que é a carta. E aí, ó, Exato. olha que máximo esse tarô. Ele tem um verso que é como se fosse as costas do arcano, como se você estivesse vendo a cena de longe. É Nossa, sensacional, ó. é maravilhoso esse tarô, hein, Tati? Eu até sei Olha que que tarô é esse. legal. Não, é o Sol esse. Esse é o Sol, não é a Imperatriz. A Imperatriz é outra carta. Essa é o Sol. Então, Augusto, mas você tá chutando, você tá pensando, não é para pensar, é para dizer o que você vê. Quais são os símbolos que você enxerga nessa carta? Eu vejo um sol, eu vejo um cavalo,
Não, não depende do contexto. O símbolo é o símbolo. Sim, eu acredito que até tenha um pouco de verdade, né? Porque quando a gente Não, o símbolo vai sol queima. interferir. Não, o sol. Não, mas aí vai Vamos, interferir no contexto de uma jogada, né? Se a gente for só ver o símbolo, aí sim, não tem não, contexto, é só símbolo. sim, mas a gente pode falar assim, ó, vamos dividir essa frase dele. Sol queima. Pode ser sobre revelação. Tá. O sol, ele realmente, eu acho que ele queima. E é até, inclusive, um dos negativos dessa carta, né? É O excesso de realmente luz. o excesso de luz, né? Que pode ser a cegueira da sua visão. Você não ver aquilo que é a verdade, o sol que está sob a luz do dia, né? E pode ser sobre revelação a partir do momento que a gente vê o sol como aquele que traz a verdade e a luz. Né? Então, eu Então, acredito mas você que pode. entende que daí a gente já está desmistificando o símbolo do sol. O Mas o sol símbolo não é do a luz? sol. Não, sim, mas aí a gente está racionalizando em cima de um símbolo. O símbolo é o sol, é o símbolo é o cavalo. Aí a gente vai entender o que significa esse símbolo. É o significado do símbolo. Não Não, é só o exatamente. símbolo. Então, Entende? daí isso enriquece o significado do símbolo, aquele símbolo estar ali com o significado que ele tem, agrega a carta, Não, correto? é a própria carta. Mas se a gente pensar em ver símbolos, a gente não está vendo significados ainda. Sim, sim, total, total. Isso é real, Entende? né? Identificar os símbolos, depois traduzi-los em possibilidades. Exato, isso é. Daí a Jéssica falou: ideias, luz, verdade. Sim, eu também acho que ele traz. Ele traz a luz, ele traz a verdade. Ideias, talvez, mais ou menos, dependendo do contexto, a gente pode colocar ideias, né? Mas daí foi o que a Tati falou: ah, a depender do contexto. Sim, a depender do contexto, dentro de uma tiragem. Se a gente for pegar o tarô como algo de autoconhecimento, como um caminho para um despertar, então também depende do contexto? Depende, mas dentro de uma tiragem ainda assim. A gente pode colocar o arcano como simplesmente o arcano sendo esse portal, essa chave. Né? Então, assim, em alguns casos não existe o depender do contexto. Se você for ver a carta por ela, não tem Não outro tem contexto. contexto. Você tem, o Você é o contexto é a contexto. própria carta, que a É, gente entende como mistério, né? É o mistério que o próprio símbolo, o próprio arcano, que significa, essa palavra significa mistério, traduz pra gente. Então, se a gente for pensar dentro de um contexto de autoconhecimento, esse único arcano é tudo isso. É sol, é luz, é cegueira, é inocência, é força. E aí, como que isso eu vejo esses símbolos na minha vida? Talvez eu precise ver mais luz. Talvez eu precise deixar o meu eu jovem brincar mais, buscar a inocência crianças, da né? criança, né? É, Buscar a força motriz do cavalo, né? Então buscar a minha libido. Como que tá a minha libido para viver? a Aí você vai fertilidade, né? encaixando as O cavalo pecinhas. traz a fertilidade, né? O cavalo, A ele até força. a força, né? Ele até traz um pouco da sensação da liberdade, né? Isso Sim. é muito legal. E a gente pode viajar nesses símbolos, vocês entendem, pessoal? Que com o tempo a gente vai viajando nesses símbolos. E cada deck que surge com um simbolismo diferente, nossa, é uma fonte de estudo enorme para nós. Vamos lá, vamos falar aqui com o povo, tá todo mundo falando aqui, peraí. A Gi Rosa disse: estar voltado para o sol, como o girassol. Exatamente. Você colocar a cara no Isso. sol, né? Coloque a cara no sol, minha filha. Exatamente, né? Exato. A M. Gaúcho falou: o meu tem um garoto e um cavalo sendo impulsionado por uma figura angelical. Muito Olha, interessante. legal. Muito interessante. Você sabe o nome desse deck? Você pode passar para gente, por favor? Com relação a essa figura angelical, eu nunca vi em outros decks. Deixa eu ver se tem. Você já viu, Tati? Já vi. Já vi. Eu não tenho nenhum que seja assim tão
Tão angelical, gente. O angelical não faz muito meu estilo, não tem muito, Tem, não. tem esse aqui, né, que é também o Sol, no Tarô das Bruxas. São duas Ai, que crianças. lindo! A gente consegue ver a amizade, né? Que é algo muito legal de se ver na carta do Sol. Né? E aqui a gente já tem Sim. outro simbolismo também, né? A gente não tem o cavalo, a gente não tem os girassóis, mas a gente tem a criança pisando numa poça d'água, né? Parece meio deserto, né? O que será que quer significar isso, né? Muito legal. Deixa eu ver o Olha que esse, mais. olha esse deck do Sol, o Arcano do Sol, no Roio Tarô. É um vampiro já meio que descansando. Já no fim do dia, ó, já é um lusco-fusco, não tá o sol de Já é o pôr meio-dia. do sol, né? É o pôr do Já sol. é. Daí o povo E está outros falando aqui. simbolismos. Gi Rosa continua falando, buscar sempre a melhor direção. Isso é legal também da gente se ver, mas assim, num sentido de buscar sempre a melhor direção, mas e aí? O sol ilumina, né? Então é você que tem que ver qual A lado o melhor sol está direção. iluminando para você. Não que ele em si, o arcano em si, não significa direção, não significa busca, né? Ele significa a luz, um novo dia, o triunfo, né? A vitória, a amizade, a Isso. liberdade, a Carinho. felicidade, né? Exatamente, né? Sim. Meu tarô, o Gu falou, né, o Augusto? Meu tarô estava guardado há tanto tempo. Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Gente, peraí, meu tarô estava guardado há tanto tempo que as cartas estavam coladas. Pode usar assim mesmo? Pode, né? Passa um Abre, paninho, né? Abre eles, assim, abre ele, deixa no sol. é Deixa no bom também. sol, por assim dizer. Deixa no sol, respirar, tirar os ácaros. Exatamente, ele dá uma secada também, né? E usa esse É. tarô aí, para ele não ficar enferrujado, né? Pegando traça. Carinho ilumina. Então, Sim. carinho, realmente, o sol, ele traz essa visão amorosa, né? E quando é legal a gente ver isso pela presença das crianças na carta, né? Ah, mas isso que ele traz, será uma inocência? Será que traz uma inocência da criança? Ou a gente está falando do nosso eu jovem, da nossa criança interna, né? Do nosso pequeno Tudo isso, sol. né? Tudo isso. Sol e Tudo isso. crianças, o Lincoln falando, o meu também tem. Amor, sim, também significa amor, né? Eu vejo como uma carta de amor também, de liberdade, de Sim, um amor dependendo da carta. Depende da carta que acompanha a gravidez, é grave, casamento. ou uma amizade colorida aí, com algum crush, com alguma crush, Sim! né? O Gu falando, o meu tem duas crianças, um muro e o sol, tem várias cores. Olha, legal, o sol ter várias cores, né? A gente pode pegar, então, já uma visão meio que o espectro aí do arco-íris, né? O que tem aí um novo dia, As, várias as coisas, né? infinitas possibilidades da luz, né? Porque se o sol é luz É, e a luz, quando reflete na água, ela traz ainda mais cores, né? Olha a relação de possibilidades com o sol, entendem? Aí você ó. já fugiu do simbolismo, a gente já está fugindo do simbolismo. A gente Mas a está indo para o gente já tá indo pro. significado, exato, o significado profundo do simbolismo. E Entendem? isso também agrega, né? Isso Não, também, total, total. A gente total. consegue tirar outros simbolismos não, mas mergulhar no significado real dessa carta. E é por isso que os símbolos estão nas cartas de tarô, por eles trazerem essa noção de aprofundamento sempre. Né? Você Sim. sempre vai ter o que estudar sobre aquele símbolo, sempre vai ter que estudar sobre aquele símbolo. Então, ele estando aqui, a gente consegue ampliar aí a carta, né? Sol Sim, é renascimento, também falaram que sol é renascimento, é isso, gente, é renascimento tudo isso. é luz, né? Vamos pegar outra carta aqui, porque o tempo tá Vai acirrado aqui. lá, manda aí. Vamos pegar, eu vou pegar aqui uma carta do Tarô das Deusas Universais agora. Tá, e aí eu abro aqui no Rider-Waite. Ah, ô Tati, só um comentário sobre o seu tarô, é o tarô vice-versa, né? É o vice-versa, é o vice-versa. Ele é maravilhoso.
Eu amo também. Eu adoro, cara. Eu fico louca, porque eu fico pensando nas grandes possibilidades que pode ser o verso da carta. Ai, como eu quero! Quando eu for na sua casa, você vai ter que me mostrar isso daí. Super mostro. A gente podia fazer qualquer dia, de pós-pandemia, uma noite de jogatina tarológica. O que vocês Vamos, acham, vamos. gente? O que Ai, vocês seria acham de ótimo participar com fazer a gente? online. Vamos Fazer fazer online? online? Ai, Vamos! adorei a ideia. Vocês topam, Adorei. gente? Vocês topam? Vamos fazer, gente, uma sessão jogatina? Ó, eu vou aqui, vamos lá. Eu vou embaralhar uma carta aqui e vou pegar uma carta aleatória dos arcanos. Essa carta Ai, que lindo! é uma das minhas preferidas desse deck, pessoal. Essa carta, o povo tá falando que topa, Tati, ó, jogar online. Adoro! Vamos Vamos! combinar. Pós-pandemia, combinamos, pessoal. A gente se encontra, nós duas, e vocês conosco online, todo mundo junto e misturado. Ai, que super legal. O eremita, Gu, isso mesmo, o eremita. É o 9? É o arcano 9? É o arcano 9. Não, o eremita não, o hierofante é. É o hierofante, é o 5. Ai, tá, É. a luz tá ruim aqui. Então, essa deusa, pessoal, o nome dela é Aditi. É a deusa hindu da criação do universo, né? E o que que vocês acham? Que símbolos que vocês conseguem ver nesta carta, né? Falem aí para nós. Olha ela num sentido mais tradicional aí no Inclusive, o nome nesse tarô do Rider-Waite é o Papa, né? Nos o tarôs mais Papa. bruxísticos é o Hierofante, que é o sacerdote dentro de uma outra vertente religiosa, né? Exato. E a gente consegue ver muitos significados pagãos aqui, né? Nessa carta Sim, aqui. muito. A gente tem muito Muito. significado pagão. Só para começar, ela é uma deusa de uma cultura politeísta, que é o hinduísmo. Então, aqui a gente consegue ver muitos significados, muitas coisas bem interessantes. O que que vocês Enquanto conseguem aqui o ver nessa carta? simbolismo é o que a gente conhece de um Papa, né? As É, cores, o simbolismo na coroa, né? Dos fiéis ali, ó, mais abaixo, olha só. então, a gente O também acha, cajado, a gente também acha esse arcano sendo chamado como sumo sacerdote também, né? sim. Ou, é, Nos tarôs mais tradicionais, a gente vai achar ele como o Papa. Assim é, como a sacerdotisa, a gente vai achar como a papisa, né? a papisa. Ó, tem barba, o meu tem barba, o Gu tá falando. Qual é o seu tarô, Gu? Sabe o nome? Ó, a Jéssica falando, o cosmos, espiral, a deusa, lua, Sim. pentagrama, Sim. Esse todos é. esses simbolismos, né? Todos esses símbolos. E daí a gente pode pegar esses símbolos e qual é o significado dele para que a gente possa encaixar nessa carta, mesmo que vocês não saibam o significado dessa carta. Então, o que significa esses símbolos todos que estão aí? O que que vocês interpretariam? O que que vocês falariam? O que que essa carta significa para vocês? Qual é o significado dos símbolos, né? O que que significa tudo isso? A chave. O que que significa a chave, gente? Vamos lá. Olha aí. O É que que muito legal. significa? Olha o dedo dele, né? A Olha a posição, direção da mão. a posição da mão dele. Aqui no tarô, aqui de cima, ó, o cetro que ela segura na mão, né? Aqui, a galáxia aqui. Percebam que é exatamente, Lincoln, uma coroa. Percebam que eles têm uma coroa na cabeça, né? O que mostra toda a sua soberania, todo o seu poder ali, né? O E a conexão com hierofante, o divino, né?
Exato, e a conexão com o divino, né? O chapéu da Exato. bruxa, né? A Sim, coroa, né? Os chifres, o todos esses, chifre. né? Todos esses têm a ver. No sumo sacerdote, em alguns decks pagãozãos mesmo, tipo Druidcraft Tarot, que é um dos meus preferidos. E tem um também chamado Tarô das Bruxas, como eu já falei para vocês, existem vários tarôs das bruxas. E eles trazem todos esses simbolismos pagãos, muito pagãos. E geralmente essa carta, ela, como sumo sacerdote, traz um chifre, né? Um deus de chifre, um ser de chifres, porque mostra a soberania, a conexão com o divino, o seu poder, a sua liderança, né? O Hierofante, ele traz essa questão do pai espiritual. Tanto que nos tarôs tradicionais ele é o Papa, né? E essa palavra ela já traz uma conexão, um peso, né? O Papa, o que o Papa é na sociedade atual, né? O que que ele representa, né? E mesmo para quem não é cristão, né? O que que ele significa enquanto símbolo mundial, gente? Ele é um Exatamente. diplomata. Você está entendendo que essa carta ela vai além da religiosidade e a gente vai entender como a gente às vezes precisa se comportar diante da vida, Exatamente, né? exatamente. Ampliar a conexão, né, com o universo, com o que está acima, Com o assim como com o divino. que está abaixo, Exato, né? falaram isso, ó, tudo que está acima, exatamente. A conexão com o universo, Isso, né? A exatamente. conexão com É, aquilo que é divino. A voz exato. divina. O Papa O não é amor isso? universal que a gente precisa aprender a ter para com o mundo, com o nosso É, mundo, com o exato. desconhecido, com aquilo que nos é estranho, né? Sim, Para ser uma pessoa assim, eu preciso ser uma pessoa que pondera, uma pessoa que escuta, né? sim. Uma Um pessoa que é sábio. empática. Entendem como o símbolo vai levar a gente a ver que qualidades a gente precisa ou não adquirir, ou deixar de adquirir, né? Tem umas que a gente precisa limpar e também que não dá mais. É, o tarô Então, ele tem esse entendem? lado, né? A gente não pode esquecer que ele tem esse lado dúbio. Assim como as duas colunas na carta da sacerdotisa, muito bem dizer, muito bem lembrado, né? Que ele traz toda essa dualidade. O tarô ele Dualidade. traz essa dualidade, né? E é legal a gente ver, por exemplo, aqui, né? Ela está sentada num trono, né? No meio do universo, lá, no meio dos planetas, né? Ela é essa voz, é esse canal. O Hierofante é esse canal, essa voz divina, né? O Papa não é a voz de Deus aqui. O padre não é a voz de Deus, o sacerdote não é a voz dos deuses, a sacerdotisa não é a voz, não é um O canal pelo nosso eu qual. divino não deveria ser a nossa voz. Olha, estamos indo mais fundo, hein? Aula Exato, de tarô de graça para vocês. exato, e ainda tem presente, né? E ainda tem presente. É muito amor, gente. É muito amor. É muito papa, é muito hierofante, gente. Olha Não que é lindo. muito hierofante isso, né? E o pentagrama, né, aqui em específico, é legal a gente pegar o símbolo do pentagrama, que significa o homem em equilíbrio com os quatro elementos, mais o éter ali divino, o homem vitruviano, né, de Da Vinci, quem sabe, quem lembra, quem conhece. Muito legal, o homem em equilíbrio, né? Todo este equilíbrio universal, as forças bases, nutrizes da natureza, da criação, do universo. Então, e quando a gente fala da criação do Papa, essa carta, esse arcano, ele representa muito bem, né? Porque ela está Sim, sentada num trono no meio do universo. Então, notem, gente, o simbolismo. A gente, nós, seres humanos, a gente precisa buscar isso. Claro que não é fácil, cada dia é um desafio, enfim. Mas uhum. buscar estarmos conectados com os cinco elementos para criar o nosso universo. Ó, fica a dica aí, entendeu? Exatamente, E Tati. criar o nosso universo com amor, porque o Papa, ele é amor, Sim, sim, né? exatamente. E ele passa esse amor divino, né? Tanto que E no é tarô um diz. amor que conecta com o divino e materializa no humano, né? Ele É, canaliza o amor divino para criar e ele é a voz dos deuses. Então a voz dele é comando. A voz é. dele cria.
E é Daí a legal, nossa voz enquanto seres, né? e é legal que aqui mostra toda esse amor que ele tem, né? O Papa, ele tem os seguidores, ele tem os súditos, porque ele é ali a santidade, né? A autoridade ali. Ele passa esse amor, ele passa essa tranquilidade, ele passa Ele é a voz dos essa deuses, né? devoção. Ele Ele é. personifica, exatamente, né? Ele é. Em contrapartida, existem as armadilhas desses arcanos, né? As armadilhas de todos os arcanos. Então, a gente precisa também ver o outro lado, que não é uma coisa que a gente vai debater aqui, né? A gente vai deixar vocês curiosos com relação a isso. Mas existe o lado negro aí dos arcanos, né? De toda a carta. Eles são essa grandiosidade completa, né? Tanto para o escuro quanto para o claro, né? Assim como nós, não é mesmo? Exatamente. A gente vai estender só um pouquinho hoje, tá, pessoal? Só um pouquinho. Bom, vamos lá. O povo, vamos lá. A Amy Gaúchi. Fala seu nome pra gente, amor. Fala seu nome. Ela tá falando que o tarô dela é o tarô das bruxas da mandala esotérica. Fica aí, gente, ó, já falei. O meu tarô das bruxas não é da mandala esotérica. O meu tarô das bruxas é o tarô das bruxas cabalístico, que eu não sabia que era cabalístico, porque não fala que é cabalístico. O nome é só Tarô das Bruxas da Ellen Cannon Reed, o nome dela, né? Vamos lá. É isso. Ô, Tati, pega aí mais a última carta para nós. Marisa. Debater um pouquinho. Vamos lá. Vamos Marisa. lá. Marisa, Eu vou você pegar. é do curso. Você é da minha sala lá do Instituto Mãe Terra, não é? É a Marisa que eu tô pensando, será? Gente, eu vou trazer para vocês um outro deck que eu amo e ele é super diferentão, assim, foi o que me chamou a atenção nele, porque ele não é, as cartas não são quadradas, não são retangulares, elas são redondas. Ô, Esse é o gente, olha que tarô. lindo. Peraí, deixa eu pegar o nome dele aqui. É esse aqui, ó. Marisa! Circle Life Tarô. É um tarô que vai falar dos elementais. Ai, que Então, lindo. todos os arcanos são seres estranhos, assim, eu gosto muito. Rola Ai, uma que lindo. identificação. Adorei. E eu adoro esses decks que têm uma proposta diferente no verso, sabe? Assim, ó, esse tarô das bruxas, por exemplo, ele é assim de papelzinho, né? Papelão, e ele tem esse verso. Ele é meio assim inferior. Esse daqui tem esse verso, já ele tá bem rasgado, porque eu O meu trabalho, né? também tem esse. Eu trabalho bastante com o tarô, então ele já tá bem rasgado, mas ele é mais plastificado e tem esse verso, né? E o tarô das bruxas, das deusas, é assim, ó. Olha que lindo. O Inclusive meu aqui, ó, também. deixa eu só responder uma pergunta que o Gu fez para mim aqui em off. Por que que tem sempre duas colunas, duas torres, duas crianças? Por causa dessa dualidade. Que Dessa existem em dualidade. nós. E Que existe tem na nós, natureza e existem em tudo. Aí, né? Gu, assiste a nossa live de leis herméticas, que lá a gente explica isso assim detalhadamente. Então vamos lá. O fundo desse deck, ele é uma mandala que tem uns serizinhos, ó. Vocês conseguem ver as carinhas deles Ai, dançando? Parece que estão todos dançando de barba dada. ai, que Eles não lindo. dão a mão, eles dão a barba. Ai, que E o lindo. arcano, Lembrou o rabo das esfinges do carro agora, olha, é mesmo. E né? esse arcano aqui, ó, A força. a força. Ai, que lindo. Eu amo esse arcano. Deixa eu pegar ele aqui no Rider-Waite para o povo ver. Achei. Olha, gente. Peraí, gente. Vamos lá, peraí. O povo tá falando aqui. Lindo, lindo deck, realmente. Vou assistir tudo, o Hugo falou. Ai, Gu, assiste. Fica Legal, muito assiste, legal. depois comenta com a gente pra gente saber o que você achou, amor. Maratona aí, que legal. É, MR Borbaf, não sei, falou. Este teu tarô das bruxas me encanta desde uns vídeos que você postou no seu canal. Nossa, você me acompanha desde essa época? Caramba! Ó, faz tempo, hein?
Caramba! Muito tempo! Mas é desde aquela época, gente. Eu ganhei aquele tarô naquela época. Isso era, sei lá, 2000 e... Caramba, 2012. Poxa vida! Que legal, legal saber disso. É, não é? O formato desse tarô não é o máximo? Eu amo o formato arredondado dele, Tati. Meu Eu Deus! acho o máximo. Eu acho o máximo. Eu tenho um xodó com ele. Não trabalho com ele, tá, gente? Também é o nome. Vou pôr aqui para vocês. Peraí. Deixa eu pegar o livrinho. Ah, na caixinha que tá mais bonitinha. O nome dele, ó. Circle of Life Tarot. Tirem um print aí da tela, pessoal. Ó, eu vou postar na minha página no final da live, eu posto no meu stories, Posta, posta. tá? Ótimo, eu também quero esse tarô maravilhoso. E a Ai, carta foi a força. O Lincoln também me acompanha desde o vlog pagão. Ai, meu amor, eu Ah, sei, maravilhoso. Vocês são lindos, vocês são todos aqui no é meu bom coração. saber Aqui, ó. disso. Muito bom. Bem, gente, então a carta da força. Essa carta é uma carta maravilhosa. Eu amo. Ô, Tati, fala um pouquinho pra gente do que você acha, que simbolismo você acha que traz uma carta redonda? Bom, pensando no círculo, né? Traz que tudo é infinito. E eu entendo que não só é infinito, mas precisa ser cíclico, mas porém evolutivo, né? Se eu fico com a minha força rodando no mesmo lugar, eu não vou sair dele. Uma hora o meu leão vai me comer e uma hora eu vou comer o leão. E o que que eu aprendo, né? É, Eu preciso rodar, mas eu preciso ir para cima é, para vivenciar os ciclos, né? E aí eu preciso ir para baixo, para win, momento de recolhimento, e depois subir de novo. Eu acho que o simbolismo do tarô redondo, ele vai falar justamente sobre isso, né? Que todo mistério, todo arcano, ele é cíclico, sim. E o tarô né? né? A E o vida tarô é. é esse círculo. É, O a vida tarô é. é esse círculo e a vida Tarô é é. esse círculo. É legal que, se a gente for pegar a jornada do louco, né? Se a gente for pegar o louco sendo nós mesmos, passando por essa jornada que é o tarô, a gente forma esse círculo completo. Tanto que no mundo isso é representado, né? Na roda, da Sim, fortuna, sim. né? E se Isso a é gente muito for bem pensar representado. no caminho do louco, que é redondo, o louco é aquele que passeia por todos os arcanos, né? O louco, Sim, ele é em si, assim como nós, todos os arcanos. Porque se a gente não tem o impulso do louco, a gente não passa de um aprendizado de um arcano pro para um outro. outro aprendizado de um outro arcano. A gente fica amedrontado, né? A Não gente se quero. recolhe, a gente não anda. E o círculo, o tarô e a vida, ela sugere movimento constante. Quando não há Exatamente. movimento, a vida entende que está na hora de morrer. Morre a Exatamente. nossa energia, morre a nossa vontade, morre o nosso amor, até que um dia a gente vai também morrer. Tá Exato. escrito, é cíclico, né? Exatamente, Basta a gente. gente entender como que a gente quer viver cada ciclo da nossa vida. Uma hora o meu leão vai estar embaixo e aí eu vou aprender que eu tenho força para domá-lo. Uma Uhum, hora o meu leão vai estar em cima e eu vou falar: caramba, não quero mais brincar disso, mas vamos lá. Eu apoio um uhum. pouquinho, mas eu continuo. E daí, no próximo ciclo que essa carta vier, eu já aprendi algumas coisas. E essa mesma carta vai me ensinar outras coisas, entendem? É É, assim que eu vejo. o tarô redondo é maravilhoso. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que esse simbolismo do tarô redondo fecha, faz um redondinho aí no que realmente é o tarô. Bem, pessoal, vamos rapidinho. O que vocês acham dessa carta A Força? Tem esse também para ajudar vocês. Ela tá comida aqui, tá, gente? Porque, como eu falei, esse deck Tarô das Bruxas, ele já tá aposentado na minha vida. Eu uso ele para estudo e porque eu amo, porque eu não tinha mais condições de eu trabalhar com ele, porque ele era mais frágil, mas porque eu trabalhei muitos anos, muitos, muitos. Ele foi o meu primeiro tarô, então muitas tiragens. Ele é um tarô ancião,
então eu tive que aposentá-lo. Daí ele tá rasgado. Mas é o rosto da moça aqui, tá? Daí tem essa carta também, que é a força também, ó. Esse arcano é lindo da força, né? Sim, é o tarô das bruxas. O que vocês acham? O que vocês enxergam? Olha, aqui nesse tarô, eu acho muito bonito a representatividade que tem a fita. A fita. Na Com, mão no sexo. No ventre, e né? a fita aqui, ela é uma coleira, ó. Sim, dá pra ver. Né? E é legal que é a delicadeza, né? Traz a delicadeza com o que você tem que tratar o leão. A sua sombra, né? Que é o leão. Os nossos Resiliência. medos, né? Anseios. É resiliência, ô Jéssica. Eu acho que tem a ver também, porque a carta da força ela traz muito da gente, dos nossos vícios também. E de todos aqueles leões internos, todas aquelas situações, toda aquela parte nossa que se auto-sabota, né? Obrigada, lindas, vocês é que são lindas. Vocês todas, Ele fala todos. também, eu vejo que o arcano da força, ele fala muito da nossa força interna, sabe? Com o que Sim, a gente briga todos os dias para cumprir as nossas atividades? A gente briga e precisa rosnar, ou a gente vai dançando suavemente, numa malemolência, sabe? também com amor, né? Com sedução também. Eu vejo que essa carta fala de sedução e não a sedução sexual, mas Não, aquela sedução pessoal e individual para a gente cumprir as coisas da vida, a né? autossedução, né? A Exato. autossedução, né? Daí aqui, falando aqui, lidando com a fera com cuidado, né? É isso mesmo, tem que ter cuidado, porque é a sua fera interior, a sua fera interna, é você mesmo, né? Tanto que no tarô da Lembra, Tati, isso tá muito claro para mim. Que o leão sim, é uma parte, né? Nos outros tarôs, a gente sempre vê ela tentando ali abrir a boca do leão, né? Daí a gente fica, será que é força que ela tá fazendo? Força física para abrir a boca de um leão, né? Não, é a delicadeza, é esse amor, é essa a sedução que a gente vai persuasão, né? dançando, que a gente vai No levando, tarô, né? no tarô Kier que eu mostrei para vocês anteriormente, o tarô egípcio, ele chama a persuasão. Olha, ninguém vai É, persuadir ninguém falando alto, gritando, impondo. Não é assim que a gente persuade as pessoas, não é verdade? A gente tem que falar exato, mansinho e não vamos falar nem do outro. Como a gente tem persuasão com a gente mesmo. Como que a sim, gente se chaveca para viver melhor, para passar por um problema, para lidar com uma situação, entende? É muito mais da gente com a gente do que da gente com o outro. Se for, exato. claro, um olhar de autoconhecimento, né? Se for uma jogada dentro de um contexto, aí ela pode significar N coisas, inclusive tudo isso, tá, gente? Exato. O Gu falando, no tarô da Tati parece mais uma fight. E no tarô, Exato. Às vezes a gente é, briga com a gente, não é? Às vezes a sim, gente entra numa briga interna, porque os nossos dois lados ficam. Que eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Aí precisa silenciar, né? Precisa silenciar para não brigar. Vou exato. E a procurar gente outro precisa tarô aqui, outra imagem. compreender, né? A gente precisa acolher, né? Nada de briga, Acolher, né? exatamente. Daí, Acolher. aqui, Eu ouvi, né, né? A Marisa falou, também. ouvir. A Marisa falou, domina sem precisar usar a força, sutileza, exatamente essa Sim. sutileza, essa delicadeza, né? Daí a Jéssica, Dossier Bella Lune, maravilhosa, falou assim: eu sempre penso que a força é sobre não precisar usar a força bruta. E você tem toda a razão, sim. é isso mesmo. Né? A força, você não precisa usar a força bruta, né, para força. Olha aqui, esse tarô é o tarô das deusas universais. Essa deusa é Ishtar.
Ah, e ele é É lindo. maravilhosa. E olha como o leão está pleno nela, né, gente? Pleno. Esse leão está pleno. E ele está ali tendo um tete a tete com a cobra ali, com uma serpente ali, ó. Tranquila Maravilhoso. também, né? Tranquilamente. É a senhora das feras, Tá né, lá Lu? olhando pra ela assim, ó. Esse tarô das deusas, pessoal, para quem gosta de deusas, né, é muito legal pegar para conexão e estudo também. Fica a dica, porque aqui a representação que ela coloca nas deusas também é uma representação muito simbólica ligada ao mito dessa divindade, né? Então é muito legal para quem gosta de conhecer deusas diferentes. E eu amo, então. Esse tarô, Tati, aproxima mais esse tarô seu? Esse tarô é o Roio Tarô. É aceitar seu lado selvagem, exatamente, Jéssica. É, A exato. meio termo se chavecar. Aí eu tenho vários termos que eu uso, que eu invento. Gente, a Tati é a Esse é senhora dos termos, assim. Ela sempre meu eu inventa as coisas. jovem. É que meu eu jovem quer brincar, sabe, gente? Ah, Esse que arcano bom. aqui, ó, do Roio, ela tá com uma espada no meio de uma cachoeira noturna. Olha que Ai, interessante. que coisa maravilhosa. Não tem o leão nessa carta? Não tem o leão. Tem o espelho o reflexo dela aqui, ó. Olha o Ai, reflexo. olha, E gente, aí ó, já me apaixonei. aí Olha ela isso põe a que lindo. faca no reflexo dela, né? Então, assim, a Gente, força também vai falar do que você está refletindo para o mundo. ai, gente, amei esse tarô, Tati. Meu Deus. E ele é Maravilhoso. pequenininho, Pan. Olha o tamaninho dele, perto É, de um ele é menor, normal. né? Menorzinho. Ah, eu Boa levo ele noite, na bolsa. Karina, boa noite, que legal ter você aqui. Bem, vamos lá. A Gi Rosa falou: Karina tá domar aí o também? leão com carinho, delicadeza. É, Ícaro também não tinha te visto. Oi, gente. Ícaro, boa tarde, ó, gente, boa noite. Domar o leão com carinho, com delicadeza, a força interna Sim. infinita, né? Aceitar o seu lado selvagem com amor, isso é muito importante, né? A força interna. No meu tarô, a moça tá abrindo a boca do leão. Geralmente né? Abrir a boca do leão, mas é o que a gente estava falando, né? Às vezes a iconografia da carta ela traz nada muito aparente. O que é aparente não é realmente o que é, né? Porque quando a gente vai olhar realmente bem, tem as flores ali, né? Ela não tá enfiando a mão, ela tá ali de ladinho, assim, né? É um manso. Você tem que olhar assim com esse olhar poético. O tarô é essa poesia, sabe? Eu diria que ela tá pegando assim para dar um beijo no leão, Tá assim, sabe ó. assim? Ai, meu Igual eu faço com meu fofinho. gato, É, meu sabe felino assim? bebê. Meu bebezinho. Bebezinho da mamãe, né? Tipo isso. Então. Olha lá, a Jéssica falou que é a louca dos termos também. Ah lá, vocês podem dar a mão e sair aí inventando termos juntas. Vamos, Jéssica, vamos junto. A Soucier falou assim: Nossa, nesse deck da Tati, me parece que leva para um lado bem mais de olhar para si e buscar a sua força. Exatamente, né? É, Quando o reflexo dela ali, ela enfiando a espada ali, eu achei muito significativo. Deu até um tum-tum a mais aqui, mais forte. e ele é muito legal, porque como que ele tem um olhar, olha o fundo dele, ele tem um olhar todo meio noturno, meio sombrio, quase vampiresco, assim. Então a gente vai por essa simbologia também, né? Quantas e Sim, quantas vezes a gente não se sente num momento sombrio, num momento de assim, ai meu Deus, eu não quero mais sentir dor, para onde eu vou? E aí sim. a gente se maltrata, a gente se enfia a faca e se fica se escoteando, e às vezes não precisa, né? Às vezes a Sim, gente não. precisa olhar o que a gente está refletindo. E quando a Uhum. gente reflete, isso também volta para a gente. E aí a Exato. gente ganha força diante daquilo que só a gente está emitindo. Só E é emitindo para essa os outros. conexão, né? Sem. A força é essa internalização, né? De você reconhecer realmente esse seu outro lado que existe no espelho, que às vezes a gente não gosta de olhar. E às vezes Né? a gente não se reconhece. A gente olha no espelho e fala: Oi, É, peraí.
Não Uhum. sou eu. Eu fui assim? Será que eu sou ainda? Como que é? Quais Né? são esses monstros, né? Esses leões que ainda existem, né, dentro? É o que que a gente Vamos vê. entender. Porque quando a gente fala assim da sedução da carta da força, como a Tati bem lembrou, não é uma sedução sexual, né? É aquela sedução do carinho, do amor, do cuidado, da atenção, né? De É. você entender e compreender. Então, E para um aceitar. aspecto e aceitar, né? E para um aspecto seu virar luz, você precisa entender, compreender, ouvir, enxergar, olhar para aquilo, né? Quando Olhar, você olhar. olha para aquilo, você já lança luz naquilo. Então você olha, você entende, você compreende, você internaliza, você aceita, e daí, quando todo esse processo já tiver acontecido, já está unificado, unificou, né? É. E Então, aí você não é mais dois, e sim um novamente consigo mesmo, né? exatamente. Porque os desafios da vida vão fazendo a gente perder a força, perder a fé, perder a vontade, perder o tesão, às vezes, de estar vivo, né? É, Então, quando a gente vai vendo toda essa simbologia, a gente também entende que a gente não precisa buscar necessariamente lá fora, né? exatamente. É esse leão, essa força tá aqui, então eu preciso ouvir ela. E, E gente, ouvir o nosso corpo, né? O nosso corpo fala com a gente o tempo o inteiro. tempo inteiro, o tempo todo, né? Ou são símbolos, a simbologia que o teu corpo está emitindo através de uma dor, de um desconforto, de ai, essa roupa não tá bom, hoje o espelho não tá bom. Por que que será? É, Então, né, a gente também é cheia de símbolos, nosso corpo traz isso também como um grande total, oráculo. total, né? O nosso corpo realmente é o maior oráculo que a gente pode ter, né? Sim. Então, gente, a gente está finalizando a live já, que a gente já passou um tempo. Eu descobri que o Instagram liberou mais tempo para live aí, para todos, né? Para todo mundo. Um novo recurso do Instagram, eu acho que você pode ficar até 4 horas na live. Mas Olha, é bom, né? bom. Mas acho que por hoje foi isso que a gente separou hoje, tá? Para quem está entrando agora, oi, João, você acabou de entrar, meu amor, mas vai ficar gravado, tá bom, meu lindo? Vai ficar gravado no IGTV e depois, como sempre, vai para o YouTube, né? Todos precisamos, Marisa, todos precisamos lidar melhor com a nossa fé interior. Sim, E a Aline, né, sim. que é a associé, né, a minha mana do coração, nós somos os que mais nos maltratamos, mana. Todos, É, todos nós, né? Esse a alto gente não tem flagelo um que a gente algoz lá faz. fora, né? O nosso É algoz mora aqui nosso. dentro. Então Exato. é bom que a gente faça amizade com o nosso algoz, porque às vezes sim, a gente precisa de chicotear para levantar. Mas às Sim. vezes não, a gente precisa acolher, se abraçar, né? Se amar, né? Ai, que delícia, gente, que delícia. Lincoln, coloca a autora do seu deck aí, porque, como eu disse, né, existem muitos tarôs das bruxas e é legal para o povo saber, tá, gente? É, Bruxas todas negras e a força não tem leão, tem um urso enorme no deck do Lincoln. Olha, Bruxas Negras. Eu adoro o deck que traz a negritude para os personagens. Eu muito adoro. legal. Eu adoro. Tem um deck que é um deck super moderno, que é até meio desenhado, assim, parece meio anime, assim. Não anime de mangá, anime, desenho, né? Que é só mulheres negras empoderadas falando sobre feminismo. Eu acho que é um deck feminista, sabe assim? E eu tô super querendo saber o nome dele. Eu vi umas fotos dele no Google, no Pinterest, mas quem souber, quem descobrir, manda para mim que eu tô louca para saber o nome desse deck que é só com mulheres negras. E eu acredito que fale da história do feminismo, porque tem várias cenas de protestos da história do feminismo, símbolos feministas e femininos. Então, eu amei esse deck, gente. Ícaro, é isso mesmo. Se a gente se maltrata, a gente permite que o outro faça, porque a gente já está acostumado a apanhar da gente, apanhar do outro, tudo bem. E a Só que gente não não, né? reconhece, né? E a gente não reconhece. Quando a gente se maltrata, a gente não reconhece quando o outro está nos maltratando. Não. A gente Não, não se não, porque já é reconhece, a gente comum. permite. Já é comum.
Então fica a né? dica aí dessa carta e na nossa vida dessa observação, né, gente? Porque vale a pena observar os símbolos na sua vida, no seu corpo, né? Exato. Bem, então, gente, quem quiser saber mais sobre o tarô, deixem aí dúvidas para nós no direct, deixem nos comentários, a gente vai conversando. O tarô é uma paixão que nós compartilhamos, assim como muitas coisas, né, minha irmã? E Sim. eu quero que vocês, né, tirem dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, obviamente. E espero que vocês tenham gostado. Com Posta o relação link. com relação ao presentinho, eu estava pensando aqui. Eu copiei o link, mas eu acho que se eu digitar o link aqui, as pessoas não vão conseguir acessar. Eu acho melhor, ó, temos 13 pessoas online. Se vocês quiserem o presentinho, vocês podem me chamar no direct que eu passo o link para vocês. É o link do meu Drive, por isso que eu não vou disponibilizar assim, entendeu? Então, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Eu vou passar só para as pessoas que estiverem online, as pessoas que assistirem depois, elas não vão ter acesso ao link, tá? Então, para as pessoas que estiveram online aqui, vocês podem me chamar no direct, que eu passo o link para vocês, e vocês podem baixar o mini e-book de tiragens mágicas, tiragens bruxísticas. São 5 tiragens que eu separei para vocês. Tiragens que falam sobre o nosso caminho dentro da bruxaria, para a gente entender melhor com o tarô. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me chamem Foi no uma direct delícia todos esse papo. vocês. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o tarô, chamem a gente no taróloga. Eu sou taróloga. A gente dá curso de tarô, então Todo chamem a mundo tem gente. curso online, todo mundo Curso tem curso online. Então presencial, chamem, vamos cursos conversar. presenciais online, atendimentos também. Exatamente. O presentinho, ó, as pessoas estão perguntando do presente. Eu separei para vocês, pessoal, para quem estivesse na live online conosco, eu fiz um mini e-book gratuito, obviamente, com algumas tiragens, 5 tiragens bruxísticas, só para enfoque do caminho bruxístico, né? Vocês vão ver, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quem quiser o link para baixar, eu não vou disponibilizar aqui, porque eu acho que vocês não vão conseguir acessar se eu escrever aqui. Depois só que eu fui pensar nisso, né? Iniciante, gente, me deem um desconto, tá? Estou aprendendo ainda. E então vocês me chamam no direct que eu passo o link para vocês e vocês baixam o e-book. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um beijo. Beijo, gente, foi uma delícia. Obrigado, Maravilhoso. amo. Beijo, Beijo, beijo. beijo, irmã. Boa noite. Beijo, minha Descanse. linda, amo você. Amo. Hoje é dia de macumba, bebê. Então não vai descansar. Vai bater tambor. Beijo, gente. Beijo, Tchau, gente. tchau. Ó, coraçãozinho para vocês. Deixa eu mandar coraçãozinhos. Coraçãozinhos para todos. Eu não Obrigada. sei como que manda coração. Tchau, gente. Até a próxima.